Vamos a mais uma aula de Física 1 e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios do teste. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo. Se você não for inscrito e não ativar o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e dê uma badalada nesse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. O primeiro exercício é o seguinte: uma partícula move-se com uma velocidade α e após um tempo t, aumenta sua velocidade aplicando uma aceleração constante β. A equação horária da velocidade γ para essa partícula é... Então aqui ele deu uma velocidade inicial α, ele deu uma aceleração β e uma velocidade γ após um tempo t. E ele pede para montar a equação horária da velocidade. Vamos primeiro coletar os dados. Nós temos que a velocidade inicial é α. O tempo, como ele disse que o tempo é t, nós temos que t igual a t. A aceleração é igual a β. E a velocidade final, uma velocidade v qualquer, é igual a γ. Então vamos montar a equação horária da velocidade para essa partícula. A equação horária é v igual a v0 mais at, onde v é uma velocidade num tempo t qualquer, v0 é a velocidade inicial, a é a aceleração e t é o tempo. Substituindo pelos dados fornecidos, nós temos que γ é igual a α mais βt. Então, essa é a equação horária da velocidade para essa partícula. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Vamos aí para o exercício 2. Considere dois anéis com raios A e B, sendo B maior que A. No instante t igual a 0, os dois anéis se encontram com seus centros na origem. Sabendo-se que as acelerações dos anéis são A1 e A2 e que ambos partem do repouso, a distância que o centro do anel menor percorrerá até que sua extremidade toque o anel maior será de... Então, vamos aqui definir a distância percorrida pelo anel A, fazendo a posição de encontro. Vamos aqui definir o deslocamento do centro do anel A, definindo a posição de encontro. Vamos fazer o seguinte: como esses dois anéis eles executam um movimento uniformemente variado, nós devemos usar as equações do movimento uniformemente variado. A equação horária será S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Vamos agora escrever essa equação para os dois anéis. Vou chamar de SA a equação horária para o anel A e SB equação horária para o anel B. Como o anel A está na origem, a posição inicial deste ponto na origem é 0. Esse anel parte do repouso, então a velocidade inicial dele também é 0. Portanto, nós só teremos a parte meio de AT ao quadrado. Escrevendo a equação horária para o anel A, nós temos que SA é igual a A1 t quadrado sobre 2, onde A1 é a aceleração do anel A. Beleza? O anel B ele também está na origem, porém a extremidade dele está a uma distância B, que é o raio desse anel. Então a posição inicial dessa extremidade do anel B será B. E a velocidade inicial dele, como ele parte do repouso, também é 0. Então aí a equação horária para o anel B, a gente fica só com a posição inicial e com a parte meio de AT ao quadrado. Então, escrevendo a equação horária para o anel B, nós temos SB é igual a B, que é a posição inicial da extremidade do anel B, mais A2t quadrado sobre 2.
você pode também adotar esse B como sendo a distância da origem do anel A à extremidade do anel B. Beleza? Bom, vamos aqui analisar um esquema para a gente compreender melhor. Nesse esquema, nós temos aqui os anéis A e B. O anel A tem raio A e o anel B tem raio B. Note que, para que o centro do anel A toque na extremidade do anel B, ele tem que ter um deslocamento que é igual ao raio do próprio anel A, mais a posição SA desse anel. Então, aí, esse anel A terá um deslocamento SA mais A. Aqui nós devemos lembrar de uma coisa. Quando a gente faz posição de encontro, nós devemos seguir alguns passos. O primeiro passo é montar a equação horária para os corpos. O segundo passo é igualar essas equações horárias para encontrar o tempo. Encontrando o tempo, você pode substituir esse tempo na equação do primeiro corpo ou do segundo corpo. Você encontrará a posição de encontro. Vamos então igualar as equações horárias do anel A com o anel B. Lembrando que aqui a gente vai somar a equação horária do anel A. Beleza? Então aí nós temos que SA mais A igual a SB. Substituindo SA e SB, nós temos que A1t² sobre 2 mais A é igual a B mais A. Aqui eu tenho A1t² sobre 2 e A2t² sobre 2. Nós podemos tirar esse 2 do denominador multiplicando essa expressão por 2. E tudo que a gente faz de um lado da igualdade, nós devemos fazer do outro. Multiplicando a expressão por 2, nós vamos obter o seguinte. Fazendo A1t² sobre 2 vezes 2, vou cancelar o 2 com o denominador. Vai sobrar A1t². Mais A vezes 2, 2A. B vezes 2, 2B. Mais A2t² sobre 2 vezes 2, vai sobrar A2t². Então, esse foi um critério que eu usei para eliminar esse denominador. Daí a gente fica com a expressão A1t² mais 2A igual a 2B mais A2t². Vou passar 2A para a direita da igualdade, trocando o sinal. E A2t² para a esquerda da igualdade, também trocando o sinal. Daí a gente fica com A1t² menos A2t² igual a 2B menos 2A. Aqui à esquerda da igualdade eu vou colocar t² em evidência e à direita da igualdade eu vou colocar 2 em evidência. Daí a gente fica com A1 menos A2t² igual a 2B menos A. A1 menos A2 está multiplicando t², inverso da multiplicação. Muito bem, a divisão. Daí nós temos que t² é igual a 2b menos a sobre a1 menos a2. Agora eu vou substituir este t² em uma das duas equações. Ah, Rodrigo, mas o t tem expoente 2. Por que você não vai tirar esse expoente 2 jogando raiz? Eu não vou tirar esse expoente 2 porque nas equações de a e b aparece t². Eu substituí direto o meu t². Beleza? Bom, vou substituir na equação do anel A. SA igual a 1t² sobre 2. Substituindo t², nós temos que SA é igual a 1 sobre 2, que multiplica 2 vezes b menos a sobre a1 menos a2. Nós podemos cancelar o 2 do numerador com 2 do denominador. A gente detona esses caras. Portanto, nós temos que SA é igual a 1, que multiplica b menos a sobre a1 menos a2. Então, esse é o deslocamento feito pelo anel A. A nossa alternativa correta é a alternativa A. Beleza?
Qualquer dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários, beleza? Vamos ao próximo exercício. A laje do teto de uma sala deixa gotejar água da chuva, caindo as gotas com frequência constante. Uma fotografia instantânea mostra que as distâncias entre 3 gotas consecutivas são, respectivamente, 30 centímetros e 50 centímetros. Concluímos que, desde que a resistência do ar seja desprezível, a gota que caiu antes da gota 1 se encontra abaixo desta a uma distância d. Então aqui ele deu o esquema das gotas, ele deu a gota 3, gota 2 e a 1. A distância da gota 3 à gota 2 é de 30 centímetros e a distância da gota 2 à gota 1 é de 50 centímetros. Ele quer saber a distância da gota 1 à gota que caiu antes da gota 1. Vamos resolver da seguinte forma. Nós temos aqui um esquema representando as gotas e as distâncias. Vou chamar a distância da gota 3 à gota 2 de S1, a distância da gota 2 à gota 1 de S2 e a distância da gota 1 à gota que ele pediu de S3. Vamos encontrar aqui uma relação entre essas distâncias. Aqui a gente pode usar a relação de Galileu. À medida em que o corpo cai em queda livre, o espaço percorrido ele aumenta com o tempo. Por que ele aumenta com o tempo? Porque a gente tem um movimento acelerado. A velocidade ela está aumentando. Como a velocidade está aumentando, a nossa variação de posição ela também aumenta. Vamos então achar a relação entre essas distâncias. Nós temos que, como o movimento é um movimento uniformemente variado, a gente tem aqui queda livre, e é um movimento especial, porque aqui a gente está usando a aceleração da gravidade como aceleração, e já foi fornecido o nosso S1, que é igual a 30 centímetros. Beleza? S2, que é a distância da gota 1 à gota 2, também foi fornecido, 50 centímetros. Vamos achar uma relação entre S1 e S2. Nós podemos aqui fazer uma variação dessas posições, fazendo ΔS igual a S2 menos S1. Substituindo os valores, nós temos que ΔS igual a 50 centímetros menos 30 centímetros. ΔS, portanto, será igual a 20 centímetros. Ou seja, a cada segundo que passa, a variação da posição aumenta em 20 centímetros. Agora a gente já consegue achar a distância entre a gota 1 e a gota que caiu antes da gota 1. Vamos achar da seguinte forma. S3 vai ser igual a S2 mais ΔS. S3 vai ser igual a 50 centímetros mais 20 centímetros. Logo, S3 é igual a 70 centímetros. Ou seja, a distância entre a gota 1 e a gota que caiu antes da gota 1 é de 70 centímetros. Lembrando que a distância aumenta com o passar do tempo, porque aqui a gente tem um movimento acelerado. Beleza? Bom, vamos ao próximo exercício. Com a vigência do novo Código Brasileiro de Trânsito, atravessar um sinal vermelho constitui infração gravíssima. Ao perceber um semáforo fechado à frente, o motorista de um carro, movendo-se a 20 metros por segundo, freia com aceleração escalar constante de módulo igual a 5 metros por segundo. Fiquem atentos quanto à aceleração. Essa aceleração foi dada em módulo. Ok? A distância mínima do carro ao semáforo no ato inicial da freada para não ocorrer a infração e o tempo gasto durante a freada são, respectivamente, então aqui a gente tem que calcular a distância percorrida pelo carro até ele parar e o tempo que ele levou para parar. Vamos, então, inicialmente, coletar os dados do enunciado. Nós temos aqui a velocidade inicial do carro igual a 20 metros por segundo. E a aceleração em módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui, pessoal, estou pegando o módulo da aceleração. Quando esse carro para, a velocidade final dele vale quanto?
Isso aí, aluno esperto. A velocidade desse carro é igual a zero. Portanto, V será igual a zero. Vamos agora calcular a distância percorrida pelo carro. Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Então, vamos usar a equação Torricelli aqui. A equação Torricelli é v² igual a v0² mais 2a ΔS. Substituindo os valores que nós temos, 0² é 0, então fica 0 é igual a 20 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes menos 5 metros por segundo ao quadrado, ΔS. Aqui eu não estou usando o módulo da aceleração. Quando uma partícula estiver freando, essa aceleração é uma aceleração negativa, pois irá reduzir a velocidade. Beleza? Então aqui aparece menos 5 metros por segundo ao quadrado. Fazendo 20 metros por segundo ao quadrado, nós vamos obter 400 metros quadrados por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes menos 5 metros por segundo ao quadrado ΔS, nós vamos obter menos 10 metros por segundo ao quadrado ΔS. Daí nós ficamos com a expressão 0 igual a 400 metros quadrados por segundo quadrado menos 10 metros por segundo ao quadrado ΔS. Vou aqui passar menos 10 metros por segundo ao quadrado ΔS para a esquerda da igualdade, trocando o sinal. Daí a gente fica com 10 metros por segundo ao quadrado ΔS igual a 400 metros quadrados por segundo quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado está multiplicando, inversa a multiplicação. Muito bem, é a divisão. Daí nós vamos passar 10 metros por segundo ao quadrado dividindo, fica ΔS é igual a 400 metros quadrados por segundo quadrado, dividido por 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui nós podemos cortar segundo quadrado com segundo quadrado e nós podemos cortar também o expoente 2 do metro com metro do denominador. Vai sobrar a unidade de metro. 400 dividido por 10, 40. Portanto, ΔS é igual a 40 metros. Vamos agora calcular o tempo que esse carro levou para parar. Nós podemos aqui usar a equação horária da velocidade. A equação horária da velocidade é V igual a V0 mais AT. Substituindo os valores, nós temos 0 é igual a 20 metros por segundo, mais menos 5 metros por segundo ao quadrado t. Vamos passar menos 5 metros por segundo ao quadrado t para a esquerda da igualdade, trocando o sinal. Daí nós ficamos com 5 metros por segundo ao quadrado t é igual a 20 metros por segundo. 5 metros por segundo ao quadrado está multiplicando, inversa da multiplicação, divisão. Daí nós ficamos com 20 metros por segundo dividido por 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui nós podemos cortar metro com metro, cortar segundo com o expoente 2 do segundo, do denominador, daí a gente fica apenas com o segundo, que é a unidade de tempo. Fazendo 20 dividido por 5, nós obtemos como resultado 4. Daí, t é igual a 4 segundos. Logo, esse carro tem um deslocamento de 40 metros e ele leva 4 segundos para parar. Beleza? Vamos aí ao próximo exercício. Um cientista, estudando a aceleração média de 3 diferentes carros, obteve os seguintes resultados. O carro 1 variou sua velocidade de v para 2v em um intervalo de tempo igual a t. Ou seja, esse carro 1 ele saiu de uma velocidade inicial v e foi até uma velocidade final 2v. O carro 2 variou sua velocidade de v para 3v em um intervalo de tempo igual a 2t. O carro 2 saiu da velocidade inicial v, foi para uma velocidade final 3v. O carro 3 variou sua velocidade de v para 5v em um intervalo de tempo igual a 5t. Ou seja, esse terceiro carro saiu de uma velocidade inicial v e foi para uma velocidade final 5v.
sendo, respectivamente, A1, A2 e A3 as acelerações dos carros 1, 2 e 3, pode-se afirmar que, aqui como nas alternativas nós temos as relações entre as acelerações, vamos calcular essas acelerações. A expressão para o cálculo da aceleração é A igual a ΔV sobre ΔT. Mas sempre que a gente tiver delta, delta lembra variação, final menos inicial. Então, a gente pode calcular a aceleração como sendo velocidade final menos inicial, dividido por tempo final menos inicial. Vamos calcular a aceleração para cada carro. Para o carro 1, nós temos que A1 é igual a VF menos VI, dividido por TF menos TI. Substituindo os valores encontrados no experimento, nós temos que A1 é igual a 2V menos V sobre T. 2V menos V é igual a V. Daí nós temos que A1 é igual a V sobre T. Vamos calcular agora a aceleração para o carro 2. A2 é igual a VF menos VI sobre TF menos TI. Substituindo os dados encontrados no experimento, nós temos que A2 é igual a 3V menos V sobre 2T. 3V menos V é igual a 2V. Aí nós temos que A2 é igual a 2V sobre 2T. Nós temos 2 no numerador e 2 no denominador, nós podemos cortar esses caras. Daí nós obtemos que A2 é igual a V sobre T. Notem que A1 é igual a A2. Beleza? Vamos agora calcular a aceleração para o terceiro carro, carro 3. A3 vai ser igual a VF menos VI sobre TF menos TI. Substituindo pelos dados encontrados no experimento, nós temos que A3 é igual a 5V menos V sobre 5T. 5V menos V é igual a 4V. Daí nós temos que A3 é igual a 4V sobre 5T. Pessoal, quando a gente divide um número por um número maior, a gente vai encontrar um valor menor. Então aqui eu já consigo perceber que o A3 é menor que o A2 e o A3 é menor que A1, já que o A2 é igual ao A1. Então a gente pode concluir que A1 é igual a A2, que é maior que A3. Beleza? Vamos aí a mais um exercício. Exercício 6. Uma pedra é abandonada de uma ponte a 80 metros acima da superfície da água. Uma outra pedra é atirada verticalmente para baixo do mesmo local 2 segundos após o abandono da primeira. Se as duas atingem a água no mesmo instante e desprezando-se a resistência do ar, então o módulo da velocidade inicial da segunda pedra é... Então vamos agora calcular a velocidade inicial da segunda pedra. Vamos, inicialmente, escrever o que nós já sabemos do enunciado. Nós temos a altura da ponte, que é o ΔS. ΔS é igual a 80 metros. E aqui nós temos um movimento especial. Então a gente tem a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos primeiro calcular a velocidade que a primeira pedra atinge o solo. Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Então, nós temos a equação de Torricelli, v² igual a v0² mais 2a ΔS. Como essa pedra foi abandonada, a velocidade inicial dela, pessoal, é zero. Então, nós temos que v² vai ser igual a 0² mais 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes 80 metros. Aqui, como o movimento da pedra está no mesmo sentido da gravidade, a aceleração da gravidade será um valor positivo. Beleza? Então, multiplicando 2 vezes 10, 20 metros por segundo ao quadrado, vezes 80 metros, nós vamos obter
1.600 metros quadrados por segundo quadrado. Não se esqueça de multiplicar metro com metro. Daí, V quadrado é igual a 1.600 metros quadrados por segundo quadrado. Tirando o expoente 2 da velocidade, nós podemos jogar a raiz. Daí nós temos que V é igual a raiz quadrada de 1.600 metros quadrados por segundo quadrado. Nós podemos tirar metros quadrados por segundo quadrado da raiz, saindo metro por segundo, e raiz de 1.600 é igual a 40. Daí, V é igual a 40 metros por segundo. Essa é a velocidade em que a primeira pedra atinge o solo. Vamos agora calcular o tempo de queda para essa primeira pedra. Nós podemos usar a equação horária da velocidade. Então, nós temos que V igual a V0 mais AT. Substituindo os valores que nós já temos, lembrando que a pedra foi abandonada, então V0 é 0. A velocidade nós já encontramos, que é de 40 metros por segundo. Nós temos que 40 metros por segundo é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, T. 10 metros por segundo ao quadrado está multiplicando, vamos passar dividindo. Daí, T é igual a 40 metros por segundo, dividido por 10 metros por segundo ao quadrado. Nós já vimos que nós podemos cortar metro com metro e segundo com o expoente 2 do segundo, sobrando a unidade segundo. Daí nós temos que 40 dividido por 10 é 4, T é igual a 4 segundos. Esse é o tempo de queda da primeira pedra. Vamos agora calcular a velocidade inicial da segunda pedra. Nós podemos usar a equação horária do movimento uniformemente variado. Então, usando a equação horária, nós temos que S é igual a S0 mais V0t mais meio de gt ao quadrado. Percebam que, se eu passo S0 para a esquerda da igualdade, eu vou trocar o sinal, ele vai passar com o sinal negativo. Daí nós vamos ter S menos S0. Essa é a variação da posição, foi dado de 80 metros. Um outro detalhe, aqui nós não iremos substituir 4 segundos no tempo, nós iremos substituir 2 segundos, pois a primeira pedra ela foi lançada 2 segundos após a primeira pedra ter caído e ela atingiu o solo no mesmo instante. Então o tempo de queda da segunda pedra foi de 2 segundos. E a velocidade inicial dela não é zero, pois essa pedra ela foi lançada. A primeira pedra ela foi abandonada, então a velocidade inicial dela é zero. A segunda pedra ela foi lançada, então a velocidade inicial dela é diferente de zero. Beleza? Substituindo então os valores, nós temos que 80 é igual a 2 segundos, V0, mais dividir 10 metros por segundo ao quadrado por 2, que é a aceleração da gravidade, obtive 5 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 segundos ao quadrado. Fazendo 2 segundos ao quadrado, nós temos que 80 metros é igual a 2 segundos, V0, mais 5 metros por segundo ao quadrado, vezes 4 segundos ao quadrado. Nós podemos aqui cortar segundo quadrado com segundo quadrado, fazendo 5 metros vezes 4, vamos obter 20 metros, daí 80 metros é igual a 2 segundos V0 mais 20 metros. Passando 20 metros para a esquerda da igualdade, trocando o sinal, nós ficamos com 80 metros menos 20 metros igual a 2 segundos V0. 2 segundos V0 é igual a 60 metros. 2 segundos está multiplicando, vamos passar dividindo. Daí, V0 é igual a 60 metros dividido por 2 segundos. Fazendo 60 dividido por 2, nós obtemos 30. Daí, a velocidade inicial da segunda pedra é de 30 metros por segundo. Beleza? Bom, pessoal, vou deixar os exercícios 7, 8, 9 e 10 para vocês resolverem para a próxima semana. O gabarito desse teste
eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Os exercícios são os seguintes. O exercício 7. Em uma estrada retilínea, um automóvel de 3 metros de comprimento e velocidade constante de 90 km por hora alcança uma carreta de 15 metros de comprimento e velocidade também constante de 72 km por hora. O sentido do movimento da carreta é o mesmo que o do carro. A distância percorrida pelo automóvel para ultrapassar completamente a carreta é de... Tentem fazer esse exercício, beleza? Exercício 8. Uma abelha comum voa a uma velocidade de aproximadamente V1 igual a 25 km por hora quando parte para coletar néctar e a V2 igual a 15 km por hora quando volta para a colmeia carregada de néctar. Supondo que uma abelha nessas condições parte da colmeia voando em linha reta até uma flor que se encontra a uma distância d, gasta 2 minutos na flor e volta para a colmeia também em linha reta. Sabendo-se que o tempo total que a abelha gastou indo até a flor, coletando néctar e voltando para a colmeia foi de 34 minutos, então a distância d é em quilômetros igual a... Tentem fazer esse exercício. Exercício 9. Um disparador de bolinhas está disposto na vertical. Ao se acionar o disparador, uma bolinha é lançada e atinge a altura máxima de 22,05 metros acima da saída do disparador. Qual é a velocidade da bolinha ao sair do disparador? Tentem fazer esse exercício. Um corpo parte do repouso e cai livremente de uma altura h acima do solo. O efeito do ar é desprezível e a aceleração da gravidade é suposta constante. No trajeto de A para B, o tempo gasto é T1, e no trajeto de B para C, o tempo gasto é T2. A razão T2 sobre T1 vale aproximadamente. Tentem fazer esse exercício. Por que eu deixei do exercício 7 ao 10 para vocês fazerem para mim? Porque esses exercícios vão seguir o mesmo raciocínio dos exercícios que eu resolvi, de 1 a 6. Então, tentem fazer esses exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, deixe aqui nos comentários e o gabarito deste teste estará disponível aqui na descrição desse vídeo. Bom, espero que tenham entendido. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!